E aí galera, tudo certo? Bem-vindo ao canal Melhor do Mundo, trazendo pra vocês aqui um pedido especial aqui vamos estar conferindo do canal do Corey, o maior mistério de Undertale, W.D. Gaster. Vamos descobrir então qual é esse mistério, que esse jogo aí que deu várias possibilidades de poder vencer ele, né? Acabou tendo. Mas antes, já vamos aqui deixando aquele like. Se inscreve no canal também, bora aí Vídeo todo dia com sugestão de vocês. E prestigiar o nosso amigo aqui que sempre manda a braba. Galera, pegaram aí no café da manhã, então eu preparei um lanchinho aqui, mas tamo junto aqui. Se quiser pegar aí, pega também e vamos curtir esse vídeo juntos. Vamos no play! De simples referências de jogos antigos para uma história complexa e com profundidade, de conversas padronizadas com o NPC a grandes mistérios que esse jogo oferece, Undertale é cheio desses pequenos detalhes, pontos que podem levar para alguma parte da história ou para um enorme quebra-cabeça e que vão revelar segredos e respostas da história principal. E isso se estende a enigmas e diversos outros pontos interessantes. Um desses mistérios é um NPC em particular, que aparentemente não era para fazer parte da história ou ter algum envolvimento com os personagens. Na programação normal do jogo, você vai poder encontrar poucos detalhes a respeito dele. Cuidado com o homem que fala usando as mãos. Então já deixa o seu gostei no vídeo, pois hoje vamos falar de W.D. Gaster, mais sobre esse misterioso NPC, informações concretas e algumas teorias que podem dizer mais a respeito dele. Primeiro de tudo, esse NPC não é encontrado de maneira normal. É até esquisito chamar ele de NPC, sendo que não tem muitas interações com ele, mas somente pistas do que esse personagem representa nesse universo. Ele é meio que um glitch, algo inexistente e normal no jogo. É algo que não é feito pra estar nesse mundo, pelo menos. E avisando, vai ter muito spoiler por aqui, então já esteja avisado. Tranquilo. Recomendo ter jogado Undertale e ter feito todos os finais possíveis, pelo menos os 3 principais, ou ter assistido os 3 vídeos que fizemos dos finais do jogo. Na primeira versão do jogo, você só encontrava ele mexendo em um parâmetro dentro do arquivo que salva o jogo. Você, no caso, precisa alterar uma variável chamada fun, ou traduzindo ela como diversão. Então você mexendo nela, ela pode levar você para algum ponto do jogo ou alguma coisa secreta que tem dentro dele. Mas na versão mais recente que tem do Undertale, você pode encontrar os personagens aleatoriamente. Essa variável vai mudar constantemente quando você for passar das fases, ou algum encontro relacionado a esse NPC. Bom, mas a pergunta que temos aqui é: quem é W.D. Gaster? Por que ele tem alguma importância para essa história? Porque justo alguém que teria algo importante para revelar estaria escondido no jogo? Bom, essas e outras perguntas surgiram para muita gente, mas aí o pessoal foi juntando alguns pontos e acredito que tem tanta coisa interessante que eu decidi falar tudo aqui. Então para começar, eu vou passo a passo para descobrir mais coisas sobre ele. Antes de mais nada, existem algumas partes que dão a entender que seria algo relacionado a Gaster durante o jogo normalmente. A primeira dessas partes é em Snowdin, perto da área do Riverman, o cara misterioso que te leva de um lado pro outro no rio, que vai para outras partes do mapa. O telefone pode tocar nessa área e por uma chance aleatória da programação do jogo, do nada vai surgir um cara do lado falando que tá procurando alguém começando com a letra G. Só que nessa área tem um boss secreto chamado Glide, e é raro de ter um encontro com ele. Ele fica lá na porta secreta, bem embaixo, onde o Sans fica teleportando. Essa letra G pode ser referência a esse chefe, mas Glide é um chefe que só quer se aparecer. Não teria nada a ver com alguém que está escondido. Mas outra referência pode ser um outro lugar de Snowdin, o Bar Grilbis. Mas lá é pouco provável, pois além do lugar ser bem movimentado por monstros, nem nos arquivos do jogo ou tem algum código ou algo parecido que possa fazer alguma conexão. Então, pra gente poder continuar aqui, eu tenho que falar pra vocês que Undertale não só possui 2 versões diferentes. A de lançamento é que foi atualizada, mas existe uma terceira versão, que é a versão demonstração do jogo, que contém alguns arquivos que foram removidos e que não foram pra versão final, e outros que acabaram não sendo utilizados e que acabaram indo com o jogo mesmo assim. E eles podem revelar algumas pistas sobre isso. Um desses arquivos é o Grandpa Semi, que é só uma musiquinha que toca em alguns momentos. Era pra estar tocando pelo menos na parte que você falaria no celular, mas acaba não tocando e ela foi removida no fim da história. Grandpa Semi seria um outro personagem, o avô do Papyrus e do Sans,
dando mais paralelo da história dos dois irmãos. Outro detalhe importante agora sobre o nome desse avô ser Semi é uma referência à fonte Semi-Serif. Papyrus também tem um nome com a fonte e Sans também, de Comic Sans. Nessa terceira versão do jogo, a mais antiga, lançada lá no Kickstarter, incluindo a versão que foi feita pra Coreia, indica que esse telefonema era pro Grandpa Semi, na verdade. Ambos Grandpa e Gaster começam com a letra G, mas no meio da produção, por não ter tanto sentido de ter um personagem fixo pra falar ou ser parente do Sans e do Papyrus, esse personagem foi removido do jogo por completo. Pode ser que Toby substituiu o Semi pelo Gaster, mas não é nada confirmado e nem pelo criador. Mas a referência está lá, desse telefone. Pode ser algo relacionado a Gaster por causa dessa troca de personagem. Outra parte, já que tá nessa área, é a respeito do Riverman, ou River Person, ou River Woman, que em algumas falas ele vai fazer alguma referência ao próprio Gaster. Cuidado com o homem que fala usando as mãos, ou cuidado com o homem que vem de outro mundo. Esses pontos também vão entender de alguém que não está presente no jogo normalmente. Agora os pontos daqui pra frente acontecem manipulando os arquivos do jogo, ou a variável fan. Na versão nova, aí eu nunca conseguiria acontecer, como eu falei agora há pouco, mas se você for nos arquivos do jogo e fizer manualmente, 4 NPCs secretos podem aparecer, dando mais informações sobre o Gaster. Seguindo a sequência de mapas do jogo, o primeiro que nós encontramos é o Gunner Kid. Ele usa o mesmo sprite do Monster Kid, e ele só é encontrado nessa área que a Undyne fica jogando lance em você da primeira vez que te encontra. A variável fan precisa estar acima de 90. Nisso acontece um diálogo que vou descrever ele aqui pra vocês. Você por um acaso já pensou sobre um mundo em que tudo está exatamente igual, mas você não existe? Tudo funciona perfeitamente sem você. Isso me assusta. Se você for buscar o guarda-chuva lá, que tem a parte de guarda-chuva preso lá no carinha da estátua, ou você poder pegar um guarda-chuva no começo e entregar pra ele, ele vai falar um outro texto também. Um guarda-chuva, mas não está chovendo. Você sabe, isso faz me sentir um pouco melhor sobre isso. Obrigado. Por favor, me esqueça. Por favor, não pense mais sobre isso. Aparentemente isso levanta algumas suspeitas de quem possa ser esse NPC. Alguns falam que é o Gaster falando através dele, o que é bem provável, pois a situação encaixa e tal. Outros dizem que é algum irmão ou irmã do Monster Kid que morreu, mas isso também não tem muita evidência, sabe? E eu não acabei achando nenhum vínculo sobre isso, só o sprite sendo igual mesmo. Muito provável que é algo relacionado a Gaster mesmo, pois além de você ver esse NPC só mexendo nos arquivos do jogo, ou tendo que estar na variável num determinado número, quando estamos na rota neutra ou pacifista, o Monster Kid, quando tá para cair e morrer na ponte que a gente vai lutar contra a Undyne, nesse momento que ela salva ele, ele acaba ficando surpreso do que tá acontecendo, dela tá salvando ele, e ele fala a frase I thought I was a goner. Goner é no sentido de caso perdido, sem salvação. Possivelmente Gunner Kid é de uma outra linha do tempo, em que o Monster Kid também existe e morreu, e acabou sendo capturado ou sendo usado por Gaster de alguma forma. Outros NPCs que também tenho que falar pra vocês são acessados com um certo número também da variável fan. O primeiro deles tem um sprite de um outro NPC lá no Marathon Resort, que é o Ficus Licker, e ele está no terceiro andar do lado esquerdo, lá na área da Hotland. Sua variável fan é 62 e o seu diálogo é: faz sentido porque o Asgore demorou tanto tempo para encontrar um novo cientista, pois afinal o outro, Dr. Gaster, que exemplo a ser seguido. Eles dizem que ele criou o núcleo, porém a sua vida durou pouco. Um dia ele caiu na sua criação e... será que Alphys vai acabar da mesma maneira? Agora temos mais algumas peças reveladas sobre esse personagem. Gaster era o antigo cientista antes da Alphys, ele criou o Decor e consequentemente acabou morrendo na sua criação. Como eu falei pra vocês da alusão que o núcleo e as almas fazem nos 3 vídeos que falei aqui já, o núcleo é praticamente o que prende a alma, ou que teria muito poder das almas dos humanos, ou que poderia ser usado dos monstros para absorver ela e ficar presa numa cúpula, que foi usado pela Alphys depois. Além do Core ser uma enorme fonte de energia para o subterrâneo. O segundo seguidor tem a variável 61 e tem a skin do Donut Guy, que compra itens da Muffet. Ele tá no primeiro andar do lado direito também da Hotland, e o seu diálogo é: Alphys pode até trabalhar rápido, mas o antigo cientista do rei, Dr. W. de Gaster, um dia ele desapareceu sem deixar vestígios. Eles falam que ele foi destruído e despedaçado atravessando o tempo e o espaço. Como eu posso falar disso sem ter medo? Eu estou segurando um pedaço dele aqui mesmo. Então quer dizer que Gaster também tem relações com o espaço-tempo, além de ele estar junto em pedaços com os seus seguidores. E o terceiro seguidor tem a variável 63. Ele tem uma esquina parecida com ninguém, na verdade. Ele fica no segundo andar do lado esquerdo, e o seu diálogo é:
Eu entendo por que Asgore esperou tanto tempo para contratar um novo cientista. O antigo cientista, Dr. Gaster, seu brilhantismo era insubstituível, porém sua vida durou pouco. Um dia o seu experimento deu errado e, bem, eu não preciso fofocar, pois mesmo assim, é feio falar sobre alguém que está escutando. Esse NPC só confirma mais dos pontos anteriores. Então sabemos quem é Gaster e alguns dos seus relacionamentos, mas a definição de quem ele é vem de outra parte que você precisa alterar os arquivos do jogo. Para entender, no caso, você precisa ir no arquivo salvar do Undertale, onde fica lá a variável fan, tem uma outra variável chamada room, mudando ela para 264 e depois indo na mesma pasta e mudar a file 0 na penúltima linha, mudar aquele valor para 264, toda vez que você for abrir o jogo, irá aparecer isso aqui. Como é que descobrem tudo isso, cara? Se você mudar a variável para 66 e estiver perto desse save point que eu estou mostrando para vocês, um dos corredores vai mudar e você vai poder encontrar o W de Gaster pessoalmente. Então agora temos as principais revelações com esse arquivo sobre quem é Gaster. A fonte que ele usa é o Wingdings, que tem esses formatos estranhos e que não fazem muito sentido, mas cada símbolo em sua sequência é uma letra do alfabeto. Trocando cada símbolo você forma a frase que nem eu coloquei para vocês verem. O Dr. Gaster então, assim que nem a Alphys, escreveu sua pesquisa que fez. Sabe, o diário dela passando no laboratório que você vai encontrar na Rota Pacifista. Ela tem entradas do 1 ao 21, mas Gaster só tem a 17. Justamente na 17 é quando a Alphys fala que os monstros não conseguem segurar a determinação. Os corpos começam a se quebrar e a se misturar. Algumas pessoas atribuem que as duas foram escritas ao mesmo tempo, o que faz até um pouco de sentido se você colocar ela na sequência, porque ambas dão um spoiler do caramba também. Mas provavelmente essa entrada foi feita antes das entradas da Doutora Alphys. E a outra parte da pesquisa pode ter sido apagada por alguém, o que faz parte, na verdade, de um outro tópico das pesquisas daquele laboratório. A pesquisa com o núcleo foi feita antes da pesquisa da determinação. Então essa entrada 17 do Gaster é da pesquisa do núcleo e sobre o espaço-tempo, e não feita no mesmo tempo da Alphys. Outro ponto para explicar essa minha lógica para vocês, que eu vi no jogo e tudo que acontece nele, é sobre a frase final do arquivo do Gaster. O que vocês dois acham? Dizendo que Gaster trabalhou com duas pessoas durante a primeira pesquisa, certo? A princípio muitos falam que é Sans e Papyrus, ambos por serem esqueletos e Gaster também se parecer com um, e dos três personagens usarem fontes como referência em seus nomes e falas. Outros ainda remetem a Sans e a Alphys, visto que Alphys teria conhecimento sobre o laboratório, mas o que indica pelos comentários dos seguidores do Dr. Gaster de que ela chegou depois dele e foi substituída. Essas partes até que fazem algum sentido, mas eu tenho outro raciocínio lógico aqui. Esse ponto da entrada número 17 tem um problema só: a cronologia dos eventos do jogo. Se as entradas fossem ao mesmo tempo, logo a Alphys iria saber a respeito do Gaster, coisa que em nenhum momento ela demonstra no jogo. Outro ponto é a idade de cada personagem e quando essas coisas poderiam ter acontecido. Mesmo parecendo que os monstros não têm uma idade aparente dita no jogo, algumas das suas atitudes refletem a idade de cada um. Fora algumas falas podem ser interpretadas ou o que cada um passou durante as suas vidas. Chegando no ponto de como cada um fala, fora a tonalidade das vozes, a ordem das idades de cada personagem, do mais velho para o mais novo, seriam Asgore, Toriel, Sans, Undyne, Alphys, Papyrus, Kara, Asriel e Frisk. Sendo que Kara, Asriel e Frisk teriam a mesma idade ou um ano de diferença entre eles. Alphys em algumas vezes age como uma adolescente fã de animes e que imagina muita coisa sobre si, assim que nem Papyrus, que imagina e viaja em diversos momentos do jogo, sobre ser um guarda real, por exemplo. Fora que o Sans faz a referência dele e o próprio criador do jogo confirma isso, em que o Sans é o irmão mais velho. Possivelmente a Undyne seria 2 anos mais velha que a Doutora Alphys, fora que a Alphys também é muito
insegura, e ela demonstra diversas vezes isso na história. Deixando então, fora dos outros personagens que falei, o Sans seria o outro personagem mais velho, antes da Toriel e do Asgore. Deixando então o Sans como o mais velho dentre os outros, e Gaster um pouco mais velho que ele. E aí, os mais velhos da história mesmo seriam Toriel e o Asgore. Dentre todos os personagens, Sans teria mais ou menos um jovem chegando na idade adulta, sabe? Pelo menos pros 30 anos, mais ou menos. Isso por causa das suas piadas, que ele tenta relevar de muita coisa que ele já passou, e das conversas e dos conselhos que ele dá durante o jogo. Claro, é uma vez ou outra que algum personagem mais novo dá algum conselho, mas Sans tem mais diálogos com o Enigma e deixando algum sentido, fora dele ser mais preocupado, principalmente com o seu irmão, tanto que ele é um NPC que fala dos julgamentos do EXP e do Love, e também do comportamento do jogador durante a aventura. E já falando do Sans, ele tem algumas conexões com o W de Gaster também. Além dos nomes em fontes, uma das partes secretas do jogo no final pacifista é ir e falar com o Sans na parte que encontramos ele antes de ir pro Salão do Trono. Se você conversar com o Sans e depois voltar pro save, quando você carregar o jogo de novo, ele vai falar uma outra frase se você ficar voltando no save e falando com ele várias e várias vezes, até chegar um ponto que ele vai te dar a chave do quarto dele. Indo pra lá, você precisa ativar alguns eventos, olha aí, uma ceninha ou outra que vai acontecer ali, e você vai poder checar o armário do Sans. Ali você encontra a chave prateada, depois só ir no fundo da casa e abrir o quarto secreto. Nesse lugar você encontra 4 gavetas e uma espécie de equipamento com uma cortina em cima. A primeira gaveta é um álbum de fotografia, onde Sans está com um monte de gente no qual você não reconhece. A segunda gaveta tem uma espécie de insígnia ou bottom, com alguma imagem que você também não sabe o que é. As outras 2 gavetas não falam o que tem dentro, mas em cima delas tem folhas de projeto, uma receita de algum estudo. Você não consegue ler os símbolos, ou por ser culpa do garrancho de quem as escreveu, ou por ter coisas que você não entende também. E elas parecem ser referências de alguma máquina estranha. E por baixo da cortina tem uma máquina que está quebrada. Essa sala pode ser referência a 2 coisas. Uma delas é uma homenagem a Earthbound, Modern 2 no caso. Na parte do final do jogo que aparece as fotos, ou durante a aventura toda que aparece um cara batendo foto de você, e também a segunda gaveta da Franklin Badge. Mas pautando no universo de Undertale, provavelmente foram coisas que o Sans passou anteriormente, antes dos eventos de Undertale. Além de, claro, os projetos da mesa que falam de alguma máquina e uns símbolos estranhos, obviamente vinculados a W de Gaster, um cientista e inventor que fala em símbolos. Outro ponto é a luta que temos com ele na Rota Genocida, quando ele fala várias e várias vezes da viagem do tempo, das alterações da linha do tempo e de como foi a sua pesquisa nesse aspecto temporal. Ele fala pra você durante a luta, além dele usar uma arma peculiar durante essa batalha, que encontramos nos sprites do jogo. Esse canhão que você vê é um Gaster Blaster, dando mais uma conexão entre Sans e Gaster. Só que a princípio todos esses pontos estariam soltos e não fazendo sentido nenhum, sabe? Ele poderia ter alguma coisa a ver com Gaster, mas nada que vinculasse mesmo. Só que aí no dia 5 de outubro de 2015, um post feito pelo Tumblr oficial do jogo, escrito por Toby Fox, aparentemente você dando uma lida e só traduzindo, parecia ser uma reclamação do Toby Fox, que algumas pessoas estavam mentindo sobre o jogo, ou que estavam reagindo errado sobre o que ele estava querendo propor. A princípio muita gente pensou que fosse um rage do Toby Fox, mas lendo o texto por completo, indica que quem escreveu esse texto foi um personagem, que é o Sans, e como as coisas caminharam do ponto de vista do Sans, isso pela maneira de falar e fazendo algumas referências ao seu irmão Papyrus. E também existe a frase, é falta de educação falar de alguém quando ela está escutando, certo? Todo esse texto indica um pouco mais sobre toda a personalidade do Sans. Esse post também está marcado como informação importante. Falar pelas Sans costas. fala de uma outra personagem que é a Shiren, um NPC que possui 2 corpos ao invés de um, dando a entender que ela também tem camadas, e assim meio que dizer, é algo parecido com Gaster. Melhor dizendo, tem personagens que são bem mais do que eles aparentam no jogo. Isso tudo eu posso concluir de algumas coisas. Sans e mais algum personagem da história principal esteve com Gaster na criação do núcleo. O mais óbvio dentre eles seria o próprio Rei Asgore, visto que ele é quem nomeou o Gaster para ser cientista, mas possivelmente pode ser a Alphys, pelo dom científico que ela tem. Mas não faria sentido se for pensar na linha do tempo que eu falei pra vocês. E também em nenhum momento ela faz alguma menção a Gaster, e tanto ela
como Papyrus ou Undyne seriam muito mais novos na época, quase crianças, e não teriam como testemunhar a criação do núcleo. Mas é fato que Sans testemunhou a queda do Gaster no núcleo, e o que fez o doutor virar um ser atemporal. Sans então pegou os arquivos do laboratório e tentou construir uma máquina para tentar resgatar o Gaster, ou para mudar a linha do tempo, ou simplesmente para continuar a pesquisa. Como ele não conseguiu, ou não obteve sucesso na sua pesquisa, acabou desistindo anos depois. Vendo também que o Rei Asgore substituiu Gaster pela Alphys, ele pode ter entrado em contato com ela, e nesse meio tempo, Asgore apagou os registros da pesquisa do doutor, junto com os seus seguidores, provavelmente ex-funcionários do laboratório real, sobrando a mensagem da entrada número 17, já que Gaster ainda existe, mas em praticamente todas as linhas do tempo, em todas as possibilidades, em todos os lugares do jogo. Assim que nem a dica feita no Tumblr sobre a Shireen, Gaster é dividido em camadas, que daria para interpretá-lo em cada camada do jogo: genocida, pacifista e na rota neutra. Outra conclusão é que a Gaster Blaster foi feita pelo Doutor, ou pelo Sans. De um lado, o Doutor poderia ter feito e entregue pro Sans, caso acontecesse alguma coisa com ele. Mas se fosse assim, e se Sans entendesse que Gaster está em todo lugar, como eu falei pra vocês, ele já teria usado. Só que ele só usou contra alguém que viaja através do tempo usando a determinação e o seu save point, que é o personagem principal na rota genocida. Eu acredito que essa arma foi feita pelo Sans, utilizando seu conhecimento adquirido no laboratório, para tentar parar o Gaster com seus poderes. Existem outros pontos em que Gaster pode aparecer no jogo, outros mapas que você pode acessar por debug, outras referências de algum personagem ou outro, ou algum texto durante o jogo, mas não são muita coisa que vai revelar o mistério, vai falar alguma coisa importante, por isso eu não coloquei aqui. Mas olha só, Gaster, sem falar muita coisa, fez muito pelo subterrâneo e pela história do jogo. Ele foi muito importante para a história antes dos acontecimentos principais, mas não necessariamente importante para os eventos atuais do jogo, porque você pode passar o jogo inteiro sem perceber que ele estava ali, mas ele pelo menos dá mais paralelos aos personagens e os seus relacionamentos. Agora eu quero falar para você, o que você achou do vídeo? Se você tiver alguma teoria ou algum detalhe que você viu sobre o Gaster, deixa aí nos comentários que a gente vai conversando, beleza? Fora que eu vou fazer mais vídeos de Undertale por aqui no canal, tem outros paralelos de personagens que as pessoas ficaram meio com dúvidas, sobre o Kara, sobre o Fisk, sobre o Asriel e outros personagens também. Fora alguns detalhes da história, curiosidades ou referências, e também tentar pegar o máximo de informação possível para fazer um vídeo completo com a conclusão geral do jogo, beleza? Então galera, eu espero que vocês tenham gostado do vídeo. Deixe seu gostei pra... cara. Ah, mas daí de novo tem que mudar nas pastas. Não sei como é que descobrem tanta coisa, sabe? Mas é muito incrível e ver assim os mistérios que esse jogo vai tendo, né? Caramba! E o Corey, ele explica de uma maneira assim, de forma, vamos dizer, clara e acelerada, que fica até difícil de comentar durante o vídeo, porque eu penso que eu posso perder do nada alguma informação que ele esteja falando meio rápido e não volte mais a falar dela, sabe? Então os vídeos do Corey acabam sendo aqueles vídeos que a gente acaba ficando muito tempo escutando, porque como vocês já viram, eu não fico dando muito pause aqui, né? Eu deixo rolar o vídeo. Caramba, hein? É muita coisa. Mas aí, esse WD Gaster, a gente já viu uns rap, uns trabalhos aí do que o pessoal deve ter pego um pouquinho das teorias do que aconteceu e foi montando. Agora eu começo pelo menos a ter mais uma ideia de quem é esse personagem, né? Eu pensei que ele tava no jogo ali, tá? Mas ele tá entre aspas, né? Que isso. Galera, que jogo doido, hein? Tu tá maluco. Pessoal, o vídeo vai ficando por aqui. Não esquece de deixar aquele like, se inscrever no canal e prestigiar aqui o canal do Corey, que mandou aí mais uma teoria ou, quem sabe, a realidade desse personagem aí. Que personagem doido, né? Mas vamos lá, se vê no próximo vídeo. Valeu, Corey! Fui!